A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula preparatória das lições da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer receber semanalmente aqui no nosso canal professores, superintendentes, coordenadores, alunos, enfim, todos os que amam a Palavra de Deus e a Escola Dominical. Semanalmente temos aqui as videoaulas para as classes de adolescentes, anote aí, jovens, juvenis e também para a classe de adultos. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. No link, acesse meu site, você acessa o nosso Instagram, o nosso WhatsApp. Temos 5 grupos de professores no WhatsApp. Também tem um link para você entrar em contato conosco referente a ministrações da Palavra de Deus, congressos, cultos, eventos, seminários, palestras para líderes, enfim, estamos à disposição para atender os irmãos. Aqui na descrição também já vai pegando sua revista e lápis, porque tem muita coisa interessante na aula de hoje. Aqui na descrição também tem 2 cursos que você adquirindo, você estará ajudando o nosso trabalho aqui na internet. Um curso é o curso do Professor Inesquecível da IBD. É um curso completo e também tem o curso de interpretação bíblica de Gênesis Apocalipse. Todos eles são online, com acesso vitalício e que você poderá fazer no conforto de sua casa, dentro do tempo que você tiver disponível, tá certo? Então, acesse, dê uma olhada, adquira esses produtos, você estará abençoando o nosso ministério e o nosso trabalho aqui no YouTube também. É muito importante, se você não se inscreveu ainda aqui no canal, inscreva-se. É uma outra forma de patrocinar o nosso conteúdo por aqui. Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta o vídeo, fale para nós de onde você nos assiste, deixe perguntas aqui, porque nós estamos aqui à disposição para atender os irmãos, tá certo? Inscreva-se e ative as notificações, é uma forma de você patrocinar o nosso canal. Pegue a sua revista e vamos juntos estudar a lição 6 da Escola Dominical. Lição 6 na classe de jovens, e eu quero que você preste bastante atenção naquilo que vamos apresentar aqui. Por isso é importante você ter aí à mão um lápis, uma caneta, alguma coisa para você poder acompanhar aqui o nosso conteúdo. Nós não estamos aqui para ler revista, mas para trazer algo a mais daquilo que já está na revista e para ajudar os professores a compreender melhor o conteúdo. O terceiro sinal, o paralítico de Betesda, lição 6, classe de jovens. O texto principal está em João capítulo 5, versículos 8 e 9. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Tem uma polêmica teológica aqui dentro dessa lição, dentro desse texto, por isso é muito importante você ficar por aí. A cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Inclusive, gostaria de avisar que eu consegui hoje o contato do professor, do pastor Silas Queiroz, que é o comentarista desta lição, e nos próximos dias nós vamos divulgar uma live muito especial que faremos com o pastor. Já falei com ele, ele já me respondeu aqui pelo WhatsApp e disse que está à disposição para nos atender. Pastor Silas Queiroz de Ji, Paraná, estive falando com ele, ele já nos respondeu aqui no WhatsApp. Nós vamos marcar para a próxima semana, nos próximos dias, então fique atento ao canal, tem muito conteúdo para abençoar a sua vida. Vamos falar do desafio de comentar uma lição em um país com tantas diferenças culturais como é o Brasil. Isso tudo influencia também, quer dizer, uma pessoa de Ji, Paraná, comentar lições para o Brasil todo, e vamos falar sobre os desafios da liderança para a atual geração de jovens também. E na descrição dos vídeos tem 2 links, abre aí, irmão, para você baixar o conteúdo da aula em PDF, comentários, slides e um outro para entrar nos grupos de professores também no WhatsApp. Introdução. Já estamos na 6ª lição. Esperamos que você esteja sendo edificado, crescendo ainda mais na graça, enfim. O conhecimento sobre Jesus Cristo é progressivo, porque o nosso entendimento foi profundamente afetado pela queda. Então, o conhecimento que nós temos de Cristo, ele é progressivo. Por isso que a palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Dependemos totalmente do Espírito Santo
para que nos revele pela palavra o significado da encarnação do Senhor em toda a sua completude. Aí um professor, pastor Roberto, aqui de São Paulo, que sempre nos acompanha, um grande abraço, meu querido, ele perguntou: se nós dependemos totalmente do Espírito Santo, por que muitas pessoas falam tantas heresias, né? Então, é porque nem todo mundo depende do Espírito Santo, né? Quem fala heresia não está dependente do Espírito Santo, ou depende parcialmente do Espírito Santo, né? Então, nós dependemos, a dependência precisa ser total, precisa ser completa, certo? Muito bem. De volta a Jerusalém, aqui no tópico 1 eu vou direto para a polêmica, eu vou direto para o assunto que eu quero tratar aqui no tópico 1, que está lá no ponto 2, sobre o anjo. E aí eu quero perguntar a você, professor, existe uma polêmica teológica aqui. Descia anjo ali? Bom, fui perguntar, fui pesquisar, e muitos estudiosos dizem que, na realidade, estes versículos que falam sobre anjos, muitos acreditam que isso foi um acréscimo que não consta do texto original. Aí eles disseram que em muitas Bíblias, inclusive nas Bíblias mais atuais, nas versões mais atuais, essa parte da Bíblia está entre parênteses. Bom, eu estou com uma King James 1611 e não está entre parênteses. Não está entre parênteses. Essa aqui é uma Bíblia de Estudo Palavra-Chave. E nós vamos olhar aqui. Aqui, ó. Também não está entre parênteses o versículo 4. Qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte: nós cremos que a Bíblia, de acordo com 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura ela é divinamente inspirada. E eu fico com uma preocupação muito grande quando pessoas começam a desacreditar trechos da Bíblia, partes da Bíblia. Vou colocar aqui na descrição do vídeo 2 links. Estes links é de um debate naquele programa televisivo que se chama Vejam Só. Neste debate, você vai ter aí a presença do pastor, deixa eu só pegar o nome dele aqui certinho, deixa eu pegar aqui o nome dele certinho, pastor Elias, pastor Elias Soares, tá? Tô com ele aqui, pastor Elias Soares. Eu vou colocar 2 links, o link do debate, aonde um outro pastor, ele defende que não tinha anjo, que aquilo era fruto de uma crendice e tal. E vou colocar também esse vídeo aqui, que é só o pastor falando ali no seu escritório sobre o assunto. O que eu queria pontuar aqui, primeiro, você enquanto professor está preparado com argumentos para responder esta questão se um jovem lhe perguntar? Por quê? Porque eu perguntei nos grupos que nós temos aqui, ó, grupo de jovens, EBD Jovens 2022, o link está aí para você entrar. A maioria dos professores, eles até têm algum tipo de argumento, mas eles não têm base nesse argumento, né? Quer dizer, você acredita porque você acredita. Então, se um jovem chegar para você e falar assim, eu estava estudando um livro do pastor tal, do estudioso tal, e ele mostra que ali não tinha anjo, que aquilo era fruto de uma crendice judaica, como que você vai responder? Então, inclusive, aqui no grupo eu comecei a perguntar e os professores respondendo, sabe, respostas assim, não sei o que e tal. Aí eu fiz uma pesquisa e coloquei 2 links aqui que tem um embasamento teológico com argumentos firmes naquilo que nós acreditamos, né? Então, a pergunta é essa, descia anjo ou não descia anjo? Né? Então nós temos muito mais argumentos para dizer que descia do que não descia. Aí tem gente que diz assim, mas Jesus não falou do anjo, por que ele tinha que falar do anjo? Não é verdade? Mas era sábado, se era sábado o anjo não poderia descer. Mas quem disse que o anjo ia descer naquele dia? Né? Então a maneira como o texto está na Bíblia é muito perigoso nós ficarmos pensando o texto dizendo isso aqui, ó, não sei, e assim, os argumentos que eu escutei de quem não acredita são muito fracos. O texto está bem
bem claro assim, ó. Pois em certo tempo descia um anjo e agitava a água. Agora, um outro perigo que tem é falar que não tinha anjo e não explicar. É igual aquela questão do galo. É igual a questão do galo. A gente cresceu o tempo todo que o galo cantou. Não, mas não é galo. E você pode explicar por que não é galo? Aí o pastor Elias Soares, ele diz, não era galo, porque naquela época e dentro daquela cultura, dentro daquele momento, não se criava esse tipo de animal. Aí você começa, faz sentido. Agora só fala assim, não tinha galo, né? Agora, não tinha anjo. Como assim não tinha anjo? A Bíblia está dizendo que tem anjo. Eu cresci escutando sobre anjo, pregação sobre o anjo. Bom, o fato é que a ênfase desse texto não deve ficar sobre anjo. A ênfase desse texto está sobre o poder miraculoso de Jesus, que por sua misericórdia teve um encontro com aquele homem. Aquele homem estava esperando um anjo. Ele diz, ele deixa claro no texto, não é? E ele tinha limitação física e por isso ele não conseguia pular na água. Então, eu quero levar você, professor, a buscar argumentos. Eu vou colocar alguns links aqui. Busque argumentos, muna-se, revista-se de argumentos, não é? Para você levar para a sala de aula. Até para refutar. Precisamos ter muito cuidado com estes, sabe? Muito cuidado. E aí você vai ter o próprio pastor Elias Soares, ele vai explicar muitos concílios, muitos pais da igreja que atestaram, que continuaram dizendo aquilo. Então, agora a gente chega, eu me preocupo com isso, com gente que começa a estudar teologia para desacreditar a Bíblia. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Tá bom? Então, o primeiro tópico era isso que eu queria colocar. Por favor, faça uma pesquisa, eu vou colocar os links aí, estude, vá atrás. O professor não pode ficar só esperando, não é, um alimento como aqueles passarinhos novos, não. Passarinhos novos são os alunos, você é professor. Então, vá buscar. Leia este conteúdo. Eu não vou ler aqui para você, não é? Porque eu tenho outros tópicos aqui, mas leia o conteúdo que está aí. Assista esses 2 vídeos do pastor Elias Soares. Eles são extremamente esclarecedores e te darão a oportunidade de chegar na sala de aula, sabe? Com convicção daquilo que você vai falar. Lembrando que a ideia não é brigar, não é discutir com ninguém. Se alguém falar, não, eu não aceito esses argumentos, bom, você não aceita, tudo bem. Mas a minha convicção está fundamentada na palavra de Deus. Aqui dizia que descia anjo. Então descia anjo. Mas a ênfase aqui não é sobre o anjo, né? Anjos são espíritos ministradores enviados. Então não tem essa de ficar pregando de anjo, mandando o anjo, profetizando o anjo, ordenando o anjo. Não tem nada disso. Muito bem. Tópico 2. Uma longa espera. Junto ao tanque, Jesus encontrou esse homem que havia 38 anos que sofria desta enfermidade. Não significa que fazia 38 anos que ele estava ali. O tanque de Betesda ficava no alpendre de Salomão e ele estava ali naquele lugar e ao longo do tempo milhares de pessoas iam ali, crendo no poder medicinal da água ou crendo no mover da água pelo anjo. E muitos doentes, inclusive, eram jogados ali pela própria família, abandonados. Os mais ricos, de acordo com os estudiosos, eu sempre coloco os estudiosos entre aspas, porque o que está escrito é inspirado, ok? Os estudiosos, ok? Eles estão aí para nos ajudar, mas é preciso ter cuidado para não dar a eles a autoridade que só a palavra tem. Quem era rico dava um jeito de colocar ali a pessoa que estava enferma mais perto da água. Então tinha tudo isso. Então havia uma dificuldade muito grande para se alcançar as águas quando elas eram agitadas. Agora, com Deus não tem acaso. Esse homem está ali, é verdade? Ele está ali esperando e de repente quem que aparece? Jesus aparece do lado dele. É interessante que Jesus começa um diálogo com ele. E nesse diálogo que Jesus tem com ele começa a discutir com Jesus, ou seja, ele não sabe quem está falando com ele. Quantas vezes Jesus está falando com a gente? Jesus está prestes a realizar algo extraordinário na nossa vida, mas nós não estamos percebendo a voz dele.
Ele não percebeu quem é que estava ali diante dele. Depois de curado, Jesus o advertiu: já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Não é? Isso aqui dá uma ideia de que provavelmente esse homem estava naquela situação por conta de alguma coisa que ele havia aí cometido, né? Embora aquele homem estivesse enfermo há 38 anos, para os líderes judeus ele tinha que permanecer nesse estado, porque aquele dia era um sábado. É impressionante o mal que uma religiosidade fria e cega pode produzir. Qual que é a grande lição que Jesus está deixando aqui para nós? É que o ser humano, ele vem em primeiro lugar. Jesus não morreu por banco, por ar-condicionado, por equipamentos de som, por paredes bonitas, bem pintadas, templos luxuosos, não. Ele morreu por pessoas. E ali estava uma pessoa que precisava de um milagre, que precisava ter um encontro com Jesus. E eu faço uma outra pergunta para você. Responde aí nos comentários. Se ali era um lugar que tinha tantas pessoas enfermas, por que Jesus só curou o paralítico? Por que ele não curou as outras pessoas? Sabe, por que ele não chegou ali com seu poder extraordinário, levantou a mão e falou assim, todo mundo que está doente aí, vai, sejam curados agora. Por que ele não fez isso? Por que ele foi direto ao paralítico? Por que ele só conversou com o paralítico? Será que ele só curou o paralítico? Será que ele só conversou com o paralítico? Ou será que o milagre do paralítico é o único que João relata, mas ele realizou mais curas, mais milagres naquele lugar? Até porque todos os milagres que Jesus realizou não estão escritos. Se eles fossem escritos, não teria folha suficiente no mundo para... Foram muitos milagres que ele realizou. Fica essa pergunta aí para você. Veja, dia de sábado. Então, aquele homem precisava da misericórdia divina. Infelizmente, muitas vezes, a igreja se alegra mais com a disciplina de alguém do que com a restauração dela. O que Jesus está fazendo com esse homem? Restaurando não apenas a sua saúde física, mas também sua saúde espiritual. Por isso que ele diz, não peques mais para que não te suceda algo pior. Ou seja, Jesus está restaurando a vida espiritual desse homem aqui também. Então, a alegria da igreja não deve ser quando alguém é disciplinado. A disciplina deve gerar na igreja constrangimento, choro, lágrima. E a restauração da pessoa deve gerar alegria na igreja, uma pessoa que foi restaurada. A igreja deve se alegrar no processo de restauração. Muito bem. Tópico 3, revelando-se a uma geração iníqua. O quadro espiritual dos judeus, a cegueira judaica era realmente muito grande. Mais que isso, havia maldade em seus corações. Olha só, Jesus Cristo, Filho de Deus, anunciado no Evangelho de João, veio para nos reconciliar com Deus, restaurando nosso corpo, alma e espírito, como aconteceu com o paralítico no tanque de Betesda. Esse é o grande milagre que Jesus veio realizar. Essa é a grande obra que Jesus veio fazer aqui entre nós, nos reconciliar com Deus. 1 João 1,7 é isso? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Efésios, capítulo 2, essa é a grande obra que Jesus veio realizar. Efésios, capítulo 2, aqui, versículo 16. Reconciliar ambos com Deus. Ambos quem? Os gentios, que somos nós, e os judeus. Em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. Que inimizade? A inimizade que se estabeleceu entre o homem e Deus por causa do pecado. E vindo ele, pregou a paz a vós que estáveis longe, aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso em mesmo Espírito ao Pai. Então, esse é o grande legado de Jesus para a igreja, para a humanidade. É restabelecer a paz entre Deus e os homens pelo seu sangue. Depois disso, nós vamos ter aqui o desencadear das perseguições, não é? Porque os judeus ficaram realmente irritados, porque Jesus fez aquilo num dia de sábado. Eles queriam matar, né, Jesus de toda maneira. Eles queriam destruir ali o ministério
de Jesus e Jesus continuou fazendo a sua obra porque a sua hora não era chegada. A sua obra tinha ainda muito que ser feito. A grande lição que nós aprendemos é que nós não devemos parar por causa da perseguição. Nós não devemos desanimar por causa da perseguição. Nós devemos avançar. Nós devemos continuar cumprindo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa lição de jovens. Espero que tenha ajudado você. E você, professor, que está encontrando dificuldade aí com as lições, sempre pergunte qual é a mensagem que está nessa lição, que está nesse texto. Nós estamos postando aqui os vídeos sempre na semana anterior, exatamente para você ter tempo para ler a revista e deixar o Senhor falar ao teu coração, fazer pesquisas, análises, estudos, para levar para a sala de aula uma aula que também seja uma mensagem de transformação para a vida dos seus alunos. Esse homem foi transformado pelo poder de Jesus, acima de qualquer limitação. Jesus não está preso a nenhuma matéria, Jesus não está preso à natureza, Jesus não depende de nada. Quando chega a hora dele realizar o milagre, ele faz o milagre pelo seu poder. E nós não podemos contestar, aliás, até podemos, mas é uma infantilidade muito grande, contestarmos a forma como Jesus age, ou a multiforme graça de Deus, como ele age de formas diferentes. Um paralítico ele toma pela mão e diz levanta e anda, não é? E o outro cego ele manda enxergar, o outro ele cospe no chão e faz lodo, enfim, tudo isso mostra que o mais importante de tudo isso é que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.